a nossa oração. Mestre amado Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em torno dessas obras de André Luiz e de Allan Kardec, buscando a aquisição de conhecimentos que possam alterar de uma forma definitiva os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a prática diante da vida. Ajuda-nos assim, Senhor, a colocar esses conhecimentos com essas alterações profundas que devem advir na nossa alma, nas nossas relações humanas. Que nós possamos fazer sempre os outros crescer. Que os outros, quando saírem do contato conosco, possam se encontrar melhores do que quando chegaram. De forma que nós possamos definitivamente contribuir para o crescimento, ainda que diminuto, nosso mesmo e do nosso semelhante. Abençoa-nos, Jesus, nesse intento, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, né? A Malu já colocou onde a gente parou, né? Capítulo 2, ou a gente já vai direto? Estão me ouvindo aí, gente? Sim. Deu uma falhada, mas aí voltou. Tá aparecendo de vez em quando o microfone aqui, o volume do microfone aqui, não sei por quê. Está com algum problema no meu celular, eu acho. Então vamos lá, onde a gente parou, né, gente? Vamos. Exteriorização dos centros vitais. Observando o corpo espiritual, Tá sem som, João. Sua voz sumiu. No capítulo 2. Não, não estamos te ouvindo. Estou na leitura labial. Não, não. Não, João. Continuamos sem te ouvir. Não. Não. deixa eu ver uma coisa aqui. Agora ouvimos. Glória a Deus. Espera aí, pode ser o microfone mesmo, deixa eu ver aqui. Bora. E aí, Malu, deu? Deu. Ah, espera aí, o meu microfone eu acho que está com problema. Então vai ter que ser sem esse microfone. Estão ouvindo sem o microfone, né? Estamos. Estamos ouvindo. E estamos ouvindo bem. Tá. Então vou botar o celular aqui sem o microfone. Acho que o microfone deve ter quebrado, deve ser isso.
Então, vamos lá, gente. Vamos ter que ir sem microfone agora. Mas estão ouvindo bem aí, né? Muito bem. A voz está alta. Ah, então tá, beleza. Exteriorização dos centros vitais. Observando o corpo espiritual, ou psicossoma, olha como ele chama o perispírito, psicossoma. Desse modo, em nossa rápida síntese, como veículo eletromagnético que possui magnetismo e possui eletricidade, qual o próprio corpo físico vulgar, e às vezes a gente leva choque pegando nas coisas, né? Reconheceremos facilmente que, como acontece na exteriorização da sensibilidade dos encarnados, operada por magnetizadores comuns, o que ele está falando aqui? Dessa exteriorização da sensibilidade dos encarnados operada por magnetizadores comuns. Lembra do livro Nos Domínios da Mediunidade? Em que tinha aquele médium sonambúlico, cujo nome eu não me recordo. E aí o que acontece? Quando o espírito foi dar um passe nele para que ele, o dirigente da reunião mediúnica, né? Foi dar um passe nele para que ele saísse do corpo físico, ele saiu do corpo físico exteriorizando uma substância alaranjada, né? Alaranjada. Da metade para trás. Da metade para frente, ele estava só, digamos assim, com o perispírito azulado, só realmente as partículas do perispírito. E para trás, ele estava, com relação ao que a parte que se aproxima mais do corpo, ele havia exteriorizado uma substância laranja, que essa substância laranja era responsável pela sensibilidade. Diz o livro Nos Domínios da Mediunidade que se ferisse o ar em que estava o espírito, ferisse o ar no local em que estava o espírito, o corpo ia reclamar. O médium, através do próprio corpo, ia reclamar de ter sofrido uma dor, de ter sofrido um golpe. Lembram disso? Isso foi a exteriorização da sensibilidade, que é chamado de corpo etéreo. Lembram disso? Aí o espírito dirigente da reunião mediúnica, era Castro o nome dele, levou ele de volta ao corpo, ele pôde deixar aquela substância que era responsável pela sensibilidade dos encarnados e se manifestou mais naturalmente. Lembram disso? Então, o que ele está falando aqui? Como acontece essa exteriorização da sensibilidade operada por magnetizadores comuns? Os centros vitais a que nos referimos são também exteriorizáveis quando a criatura se encontra no campo da encarnação. Quer dizer, então, os nossos centros vitais, né, eles se exteriorizam, eles não ficam vinculados ao corpo, eles saem do corpo. A gente tem o coronário aqui, então ele sai do corpo, está exterior ao corpo. Aqui o centro cerebral, o laríngeo e assim vai, né? O cardíaco, o esplênico, que fica no baço, o gástrico, o genésico, eles também ficam exteriores ao corpo. Fenômeno esse a que atendem com hábito, os médicos e os enfermeiros desencarnados durante o sono vulgar, no auxílio a doentes físicos de todas as latitudes da Terra. Lembra do livro Ação e Reação? A mãe do Sabino, ela estava muitíssimo doente na cabana em que eles moravam, muito pobrezinha, com problema no coração muito grave, que estava iminente a desencarnação dela. Se ela falecesse, ia também ser o fim do filho Sabino, que tinha diversas deficiências. Então, o que a espiritualidade fez? Botou ela para dormir, retirou ela do corpo e deu um passe, o Lísias, né? Deu um passe nela e fez uma oração chamando 4 entidades muito evoluídas que vieram auxiliar, digamos assim, nas características do perispírito, para que ela depois voltasse ao corpo com aquele espírito o perispírito no estado melhor,
para que o corpo absorvesse a melhoria. Então, é a mesma coisa que fazem com hábito os médicos e enfermeiros desencarnados com nós encarnados durante o sono. Eles nos melhoram o perispírito, depois bota a gente para, digamos assim, acordar no corpo, se vincular novamente ao corpo, e o corpo absorve aquela melhoria. Plasmando, então, construindo renovações, construindo transformações no comportamento celular, na função e na forma de desempenho da função das células. Olha que coisa, né? Na mais intimidade das nossas células, tem uma melhoria, uma renovação, uma transformação para melhor com a ação desses espíritos, porque os centros de força são exteriorizáveis pelo sono, mediante intervenções no corpo espiritual, segundo a lei do merecimento, recursos esses que se popularizarão na medicina terrestre do grande futuro. No futuro, né, talvez um tanto longínquo, não sabemos, esse conhecimento será comum na área da medicina. Será comum saber melhorias que se pode ter durante o sono. Depois vai se saber por quê, né? Mas já até há na medicina, né, a ideia de que no sono há um refazimento. Não acorda ele não precisa tomar o remédio para acordar, deixa dormir, porque o sono tem um poder reparador. Pelo menos já há alguma coisa nesse sentido na área médica, né? Mais para frente, isso vai ficar com mais conhecimento ainda, né? Progredindo sempre. Então, vamos lá. Corpo espiritual depois da morte. Em suma, em resumo, o psicossoma, ou perispírito, é ainda corpo de duração variável. Vejam que a duração dele é variável. Ele pode se quintessenciar e ele pode até mesmo, digamos assim, se tornar... Alguém pode fazer um mal tal para si próprio no seu perispírito que ele vira um ovoide, fica só um corpo mental. Então, a duração dele é variável, segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam. Como é que é essa duração variável? Porque também pode ser de forma positiva, né? Você adquiriu uma significativa cultura, e também continua equilibrado emocionalmente. Isso faz com que o perispírito fique mais quintessenciado. Então, ele vai perdendo aquela forma mais grosseira, mais rude, por isso que é também de duração variável, com o avanço cultural daqueles que governam e o equilíbrio emotivo. Além do carro fisiológico, o psicossoma é o corpo, além do corpo físico, apresentando algumas transformações fundamentais depois da morte, principalmente no centro gástrico, pela diferenciação dos alimentos de que se provê, e também no centro genésico. Então, depois da morte, vai estar modificado, principalmente no gástrico e no genésico. João. Quando há sublimação do amor. Então, qual é o grau de transformação João. no centro gástrico e no genésico? No gástrico, mais facilmente, pela diferença João. dos alimentos. Oi. O Zé quer falar. Sim, pode falar. Nesta frase, João, onde se fala que o psicossoma é ainda um corpo de duração variável, Cortou, Renata. mencionando que um dia nós não precisaremos mais do perispírito, o espírito não terá mais o corpo espiritual? Não, sempre terá o corpo espiritual. Conforme tem Allan Kardec, a gente sempre vai ter o perispírito, José.
Agora ele vai ser cada vez mais quintessenciado, né? Cada vez mais rarefeito, cada vez mais sublime, mas sempre haverá um perispírito. Não dá para imaginar um espírito sem o perispírito, diz Allan Kardec. Então, é só com relação realmente à quintessência. Se a gente Isso, lembrar... as propriedades, né? As propriedades vai se tornar mais luminífero, mais rarefeito, mais expansivo, né? Se a gente lembrar do livro Nosso Lar, lembra que André Luiz, quando ele foi visitar a mãe dele, ele dormiu na câmara de retificação lá onde ele trabalhava. Ficou com um alojamento lá e dormiu lá, deixou de ir para a casa do Lísias, de dormir na casa do Lísias, né? Dormia lá no trabalho. Então, quando ele foi para uma esfera superior ainda, lá para visitar a mãe dele, ele deixou ali em Nosso Lar uma parte mais grosseira do seu perispírito e pôde se sublimar. Mas sempre vai ter um perispírito, não vai deixar de... Mas são muitas transformações, né? Coisas que a gente não consegue nem imaginar. Se a gente lembrar do Evangelho, por exemplo, no capítulo 4 do Evangelho, quanto mais evoluído a gente está, a gente passa também para mundos melhores. E nesses mundos melhores, a morte, ela, por exemplo, não é... O espírito não sofre estando encarnado em mundos felizes, não sofre uma depreciação. Então, não tem envelhecimento, não tem doença, e a morte é uma transformação de embelezamento. Não é como a nossa morte aqui na carne, né? Então, vamos lá. Então, no centro gástrico, diferença de alimentação. Por isso que vai ter modificado. Aí a gente lembra no Nosso Lar aquele degradê, né? Aquele degradê de alimentação, aquele degradê de tarefas. Quando é do Ministério do Auxílio, Ministério ali da Regeneração, ministérios mais grosseiros, os alimentos são mais suculentos. Os alimentos são mais, digamos assim, mais vistosos, mais próximos do alimento físico. E nos outros ministérios, até na elevação sublime, a coisa chega a ser impressionante. Quer dizer, então, o degradê de moradores da colônia Nosso Lar é significativo. Tem gente com perispírito muito quintessenciado e tem gente com perispírito um tanto mais grosseiro trabalhando lá. Ô, João, então, eu posso sim. entender, então, nessa questão que essa modificação no centro gástrico e no centro genésico, quando o espírito, quando esse perispírito, no caso, ele é de uma evolução moral melhor, ele praticamente não existe, então poderíamos considerar que ele não teria, digamos, sempre o órgão genésico no perispírito conforme a evolução dele, e nem, digamos assim, o estômago, todas essas partes? Não é uma coisa para inexistir, é uma coisa de transformação. O centro genésico e o centro gástrico sempre vão existir. Há até o equilíbrio entre todos esses centros, mas eles são mais rarefeitos, são mais quintessenciados, e quando chega no nível muito alto, a gente não tem condição nem de explicar. Mas não é que ele vai deixar de ter um centro genésico, não é que ele vai deixar de ter um centro gástrico, né? Porque ele precisa se alimentar, mas ele será mais rarefeito, e as transformações muito além, a gente não tem condição de saber a respeito. Beleza? Então, a modificação no centro genésico, quando há sublimação do amor na comunhão das almas, que se reúnem no matrimônio divino, das próprias forças, gerando novas fórmulas de aperfeiçoamento e progresso para o reino do Espírito. Então, por exemplo, a gente lembra do livro Ação e Reação, ele falando que... Então, a gente vai ter que corrigir o nosso raciocínio com relação, por exemplo, à palavra sexo. Porque sexo a gente lembra das nossas relações sexuais como são realizadas na Terra, e tem gente que pratica um sexo de nível inferior, né? Um sexo mais próximo do sexo do reino animal.
Mas se a gente lembrar do livro Ação e Reação, sexo, criação e amor são palavras que estão interligadas como sinônimo. Então, digamos assim, não vai haver prazer quando a gente se sublimar com relação às nossas relações de amor na comunhão de almas no matrimônio? Não, vai ter. Só que vai ser diferente, né? Vai ser diferente. Por exemplo, quando um espírito da minha família, a minha família espiritual, fala algumas palavras, aquelas palavras podem produzir uma sensação agradável só de ouvir, o que já é uma sensação, digamos assim, vou usar a palavra, mas então a gente corrige os pensamentos com relação a ela, dando um prazer só por essa comunhão, só pelas palavras, já dá uma energia vital de ânimo na alma, diferente das relações sexuais que nós praticamos aqui. Então, é um aperfeiçoamento. Então, houve uma nutrição pelo centro genésico? Houve uma nutrição, mas é diferente do que a gente está pensando, né? É uma transformação, não é uma eliminação. Então, vamos lá. Esse corpo que evolve, viu? Que evolui e que se aprimora nas experiências da ação e reação no plano terrestre e nas regiões espirituais que lhes são fruteiriças, é suscetível de sofrer alterações múltiplas, com alicerces na adinamia. Lê lá embaixo. Grande fraqueza muscular, falta de força física. Então, pode sofrer alterações pela falta de força, né? Proveniente da nossa queda mental no remorso. Então, uma queda mental no remorso vai alterar, e ainda de forma múltipla, o perispírito. Aí a gente lembra, por exemplo, do livro Os Mensageiros. Lembram lá naquele Campos de Paz? Diversos espíritos com a forma de múmia, parecendo cadáveres, totalmente cadaverizados, porque eles estavam vinculados ali ao remorso, constantemente pensando nos erros que foram praticados. Lembram? Lembram disso? André Luiz chegou perto daquela mulher, ele tinha que testar aquela operação magnética que ele passou em nosso lar para ver se ele estava em condições de assimilar o pensamento dela, para ver se aquela magnetização dele tinha surtido efeito. E ela foi uma mulher que havia assassinado o marido, lembram disso? Deu um veneno porque ele a estava traindo, ele demorou a morrer, ela matou ele com um martelo, dando umas marteladas e jogou ele no trilho do trem. Lembram disso? Então ela ficava revendo aquelas cenas e por aquele remorso, o perispírito estava completamente transformado numa múmia seca. Que coisa, hein? Ou na hiperdinamia, excessiva atividade muscular imposta pelos delírios da imaginação, né? E também, então, em função disso, tem gente que quer fazer mais atividade do que é capaz de fazer, né? E, às vezes, segue numa direção errada, que na psiquiatria chama de mania, né? A pessoa maníaca. Aí ela gasta dinheiro, gasta, faz viagens, faz tudo aquilo, depois não tem condição de arcar com aquele custo. Ou é maníaco em relação ao sexo, sai fazendo adultério com relação à esposa e errando. Ou qualquer outra área, né? A pessoa vai assumindo compromissos sem o equilíbrio. Então, ela não sabe mais se equilibrar. Tem tanta coisa para ela fazer que ela está hiperdinâmica. Excesso de atividade muscular, excesso de atividade mental. Isso também não é bom, porque a gente tem que sempre estar no equilíbrio. Isso também não é bom.
Porque aí depois a pessoa cai numa depressão, porque ela não dá conta de resolver todas aquelas coisas que ela achou que era ela capaz, que era capaz de fazer tudo, era capaz, foi assumindo compromisso, e depois cai numa depressão. Na psiquiatria chama de maníaco depressivo. Uma fase de muita energia e depois, quando não dá conta, uma fase de baixa energia, né? Também não é bom. Quer fazer mais do que consegue. A se responsabilizarem por disfunções inúmeras na alma, nascidas do estado de hipo, de baixa ou de hipertensão no movimento circulatório das forças que lhe mantém o organismo sutil. Por exemplo, a gente está estudando esse livro aqui. Como nós já falamos, esse livro parece para nós muito difícil. Eu não sou da área médica e também não sou da área biológica. Então, digamos assim, a gente vai ficar com um estudo aquém do que deveria se fosse dado por um médico ou por um biólogo, ou por um médico e biólogo, que seria melhor. Porque é tanta coisa para estudar com relação ao contexto desse livro que eu ia ter que entrar numa hipertensão para estudar tanta coisa para ser capaz de, numa aula de 1 hora, resumir sínteses de livros, de trechos longos de livros. Então, não dá. A gente vai coletar aqui o que for possível, com o complemento e auxílio de todos que quiserem se manifestar aí. E pode também desgastar-se na esfera imediata à esfera física, na esfera próxima da esfera física, para nela se refazer. Na esfera imediata à esfera física, para nela se refazer por meio do renascimento, segundo o molde mental pré-existente. Aí, aqui a gente lembra do livro Os Mensageiros. Se lembrar do livro Dos Mensageiros, quando o André Luiz chega lá naquela colônia Campo de Paz, lá tinham os canhões. Tinha uma bandeira da paz, mas tinha algumas armas e parecia um castelo medieval de um sistema de proteção de seteira, com também aquelas baliçadas, aquelas estacas assim, para frente do castelo, defendendo aquela cidade. Na verdade, Campo de Paz é uma cidade, né? Uma cidade com vários postos de defesa na circunscrição da cidade. Aí o que acontece? André Luiz olhou, mas e esse canhão aqui é para acertar as pessoas? Eles vão sofrer a segunda morte. Lembram disso? Eles vão sofrer a segunda morte. E aí o que acontece? Como que se regeneram? Como que renascem? Ali na esfera imediata à esfera física, ali no plano espiritual. O livro não fala, só fala isso que está falando aqui. Do corpo mental, reestrutura de novo aquele perispírito que, digamos assim, sofreu uma segunda morte porque aquela colônia, aquela cidade ali, ela tem que se defender. Para ela manter as suas atividades do bem, as atividades saudáveis, ela se defende e, no fundo, então, aqueles que atacaram não morreram, né? Mas parecem ter vivido uma segunda morte. Mas do corpo mental se reestrutura o perispírito. Não diz em quanto tempo, não diz de que forma, só diz que reestrutura. E aqui fala mais ou menos a mesma coisa. E ainda também pega um ovoide, que não está em condição de se refazer ali. Ora, pelo renascimento, ele vai se refazer, ou ainda restringir-se, né? A fim de se reconstituir de novo no vaso uterino. Então, também a reencarnação também tem esse poder de reconstituir o perispírito, né, que estava restrito. Para recapitulação dos ensinos e experiências de que se mostre necessitado, de acordo com as falhas da consciência perante a lei. Outros aspectos do psicossoma, do perispírito, examinaremos quando as circunstâncias nos induzam a apreciar-lhe o comportamento,
nas regiões espirituais vizinhas da Terra, dentro das sociedades afins, em que as almas se reúnem conforme os ideais e as tarefas nobres que abraçam, ou segundo as culpas dilacerantes ou tendências inferiores em que sintonizam. Então, ele está falando que ele vai estudar novamente, né? Vai estudar novamente o perispírito em regiões próximas da Terra, em sociedades ou aqueles que estão em tendências inferiores, né? Com culpas dilacerantes, geralmente preparando novos eventos alusivos às necessidades e problemas que lhes são peculiares nos domínios da reencarnação imprescindível. Beleza, gente? Fica claro que esse livro é muito difícil, né? Concordam? Concordo que eu vou ter que ouvir aula de novo. Vai ter que assistir a aula de novo, né? Então, o que a às gente vezes nós viu? temos, João, às vezes nós temos que ler, reler, voltar para entender. É um conhecimento muito limítrofe, né? É um conhecimento muito lá na frente, como ele disse aqui no começo, são definições, quer dizer, ele não vai nem dar explicações, o porquê é assim, como, por exemplo, a gente lê o Evangelho, a gente lê o livro Nosso Lar, os Mensageiros, Missionários, as obras de Kardec, né? Todos os livros anteriores a esse da série de André Luiz. Esses são definições. Então, ele vai dizer como é e ponto. E aí o interessante, João, por exemplo, agora eu tive aquela dúvida sobre o perispírito nos espíritos superiores. Aí eu acabei de pesquisar aqui no tablet, no Livro dos Espíritos, e realmente não aborda sobre esse detalhe. Então, você tem razão. A gente percebe que, à medida que o espírito evolui, o seu corpo perispiritual vai ficando mais quintessenciado, mais leve, mais etéreo. Então, ficou claro para mim. Mas, às vezes, nós vamos ter que parar e ir nas obras básicas para confirmar, para buscar. Sim. Faz parte. Sim. E André Luiz, ele explica e complementa Allan Kardec, porque a doutrina é uma doutrina progressiva, tem muita coisa que tem aqui que não tem em Allan Kardec, né? Mas que ele explica e também vai além de Allan Kardec. É assim que André Luiz é. Como diz, né, no próprio prefácio das obras iniciais aí. Ou a própria FEB falando a respeito da série de André Luiz, né? Mas, o João, é como o próprio André Luiz falou nas Forças Atômicas, né, onde ele diz, né, no estado atual dos nossos conhecimentos, embora estejamos fora do plano físico, não podemos definir em sua multiplicidade e configuração. Quer dizer, ele não consegue definir. E que está fora do plano físico. Imagina nós que estamos aqui. Tá? Eu acho que aqui a gente tem que buscar como é o cerne da coisa, né? Ou seja, a alma, o espírito é imortal, nós somos imortais, vamos viver para sempre e estamos em busca do que nos foi prometido, que é a felicidade, tá? E nós só vamos consegui-las através do aprimoramento moral. Tá? Sim. Então, a gente tem que buscar aqui o cerne ali da coisa. Sim. Né? Aqui a gente está buscando definições, a gente não está indo no porquê da coisa, porque é tão conhecimento tão limítrofe que a gente só vai saber como é. Muitos trechos, por exemplo, a célula tem estrutura mental, né? O coronário é capaz de fornecer uma energia espiritual ao corpo mental e essa energia depois vai para todos os centros vitais e os centros vitais, então, transferem os nossos sentimentos, as nossas ideias, as nossas ações para cada parte do perispírito. Puxa vida! É assim
é assim e ponto final. Ele não percebe? É um conhecimento muito limítrofe para a gente explicar a razão do porquê. Como ele mesmo falou, nós estamos estudando agora que as células possuem uma estrutura mental. Só isso. Até porque eu acho que isso daí seria um desvendar, né, que nós não temos condição ainda de ter esse conhecimento. Sim, sim. Não temos condição. Se ele, André Luiz, não tem, imagina nós. Imagina nós. É um livro muito difícil, esse livro. Muito difícil. Então, vamos lá. Vamos para o capítulo 3, né? Primórdios da vida. Procurando fixar ideias seguras acerca do corpo espiritual, será preciso remontarmos, de algum modo, aos primórdios da vida na Terra, quando mal cessavam as convulsões telúricas, quando mal cessavam as convulsões de terremoto, de maremoto, de vulcões, né? Em grande quantidade, esses movimentos da terra, do solo, quando mal cessavam essas convulsões telúricas, pelas quais os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, com a supervisão de Jesus, lançaram os fundamentos da vida no corpo ciclópico, no corpo enorme do planeta, né? Então, ainda era a época de muitos vulcões em erupção, época de muitos maremotos, terremotos, muitos fenômenos telúricos da Terra, muitos fenômenos... Sim. Me veio a palavra, João, na cabeça, mônadas, que seriam esses primeiros princípios vitais que foram lançados no nosso planeta, ainda em estado de muita mudança, e que futuramente viriam a ser os primeiros seres unicelulares, etc, etc, etc. Sim, exatamente, está correto. É essa palavra que ele vai usar aqui mais para frente. Ah, ele usa? Perdão, é porque eu não tinha lido. Ele usa essa palavra mais para frente. E eu acho que também ele já usou lá atrás. Quer ver? Vamos ver aqui. A matéria elementar de que o elétron é um dos corpúsculos base. Então, ainda aquela convulsão telúrica, né? A Terra era ali uma flâmula do Sol ali diminuindo, construindo os mares, construindo a parte dos terrenos, da geologia, né? E nisso o elétron estava ali. Aí tem uma nota do autor espiritual. Na esfera espiritual em que estagiamos, o elétron é também uma partícula atômica dissociável. Ele disse isso quando? Ele disse isso em 1958, né? Que é a primeira edição desse livro aqui, ele é de 1958. Quando eu estudei o ensino médio, o elétron era uma partícula indissociável. Lá pelos 16, 17, 18 anos, era uma partícula indissociável. Hoje em dia, a física sabe que tem algumas partículas que são os quarks, que formam os elétrons, que formam os prótons, que formam os nêutrons. Mas ele já está dizendo em 58, bem lá atrás, que não, que o elétron era dissociável. Então, ele antecipou um pouco da ciência terrena aqui, hein? Na faixa de experiência evolutiva sob nossa análise, acumulada sobre si mesma, ao sopro criador da eterna inteligência, dera nascimento à província terrestre, no estado solar a que pertencemos, cujo fenômeno de formação original não conseguimos, por agora, abordar em sua mais íntima estrutura. Então, ele está falando que
Como foi essa origem? Como é que foi esse fundamento, o lançamento desse fundamento de vida no corpo ciclópico da Terra, no corpo rude, no corpo enorme do planeta? Ele não sabe, né? Ele não pode abordar, não conseguimos abordar. Não sabemos como que foi a origem da vida aqui na Terra, né? Não sabemos. Não conseguimos agora abordar na sua íntima estrutura. E a biologia também, ela busca o quê para falar a respeito da origem da vida? Ela busca fóssil. Ela busca os fósseis das bactérias. Mas ele está dizendo uma coisa antes disso. Ele está falando de uma substância viscosa que envolveu a Terra inteira, né? Então, está falando de uma coisa antes da biologia. Quer ver? Vamos ler aqui, ó. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida. Sementes da vida, olha a palavra que ele usa. E sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido, o seio da Terra com mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Então, olha o que ele está falando, o que é a origem da vida. Uma massa viscosa gigantesca que cobriu a Terra inteira, esteve presente principalmente nos mares, e eram mares quentes ainda, na Terra ainda em convulsão ali. Percebe? A biologia não vai falar isso. A biologia não vai falar de massa viscosa gigantesca. Ela vai falar de fóssil de bactéria, ela vai falar de fóssil de como falou o José, de fóssil de células, de elementos unicelulares ali, procurando esses fósseis. E ele está falando de massa viscosa a espraiar-se. Isso aqui é só cientista que entende. Porque é só... Nem cientista não entende isso aqui. Cientistas estão procurando fósseis. Não estão pensando em massa viscosa gigante. Ó, dessa geleia cósmica, é um sinônimo para massa viscosa gigante. Verte, quer dizer, sai o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Trabalhadas... Olha que interessante. Esse conceito, para mim, eu ia errar se fosse na prova. Se tivesse lá escrito qual que é o princípio, eu ia colocar na resposta princípio vital. E, na verdade, além disso, já é princípio inteligente. Já é preparação para o espírito. Sim. E, na verdade, é o princípio inteligente. Sim. Sim, verdade. Tem razão. Já está mais à frente, princípio inteligente. Já está mais à frente que o princípio vital. Sim. Do princípio vital, nos capítulos anteriores, ele fala que a gente está mergulhado nesse princípio vital que emana de Deus, né? Constantemente, todos os seres, todos os astros, estamos mergulhados nesse princípio vital divino. Então, vamos lá. Trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais que lhes magnetizam valores. Então, vejam, eles não só trouxeram essa geleia viscosa, essa massa gigantesca viscosa, essa geleia cósmica para a Terra, como também eles ficaram magnetizando valores, fazendo com que os princípios inteligentes tivessem cada vez mais valores, células capazes, né, mais para frente, células capazes de realizar funções diferentes, especializações, né? Foram esses valores eles que fizeram, que magnetizaram nesses princípios inteligentes iniciais, permutando-os entre si, né?
sob a ação do calor interno e do frio exterior. Aí, ó, as mônadas, palavra que o José usou, celestes, exprimem-se no mundo na rede filamentosa do protoplasma, de que lhes deveria a existência organizada no corpo, no globo constituído. Essa rede filamentosa, que é, digamos assim, o início ali da vida, né? Exprimindo-se essas mônadas, esses princípios inteligentes, por uma rede filamentosa de protoplasma, é como se fosse a porção fluídica do citoplasma das células sem as organelas. Vamos ver se a gente tem aqui uma imagem para compartilhar de uma célula com o seu citoplasma. Vamos ver se a gente mexe direitinho aqui. Aqui. Estão vendo aí? Sim. Estão vendo ali onde está escrito citoplasma? Então, começando uma Sim. rede de filamentos ali desse fluido protoplásmico, desse fluido citoplasmático das células ali. Começando ali, sem ainda esses ribossomos, sem ainda essa membrana celular, núcleo, membrana nuclear e membrana celular. Então, vamos lá. Séculos de atividade silenciosa perpassam sucessivos, séculos e séculos. Só uma rede filamentosa de protoplasma. Nascimento do reino vegetal. Aí aparecem os vírus. E com eles, e com os vírus, surge o campo primacial da existência, formado por nucleoproteínas e globulinas. Globulinas é um tipo de proteína também, oferecendo clima adequado aos princípios inteligentes ou mônadas fundamentais que se destacam da substância viva por centros microscópicos de força positiva, estimulando a divisão cariocinética, a divisão do núcleo. Então, surge como se fosse uma célula. Junto com ela, os vírus. João, cadê você? Eu ainda estou projetando o negócio aqui, para projetar a divisão cariocinética, a divisão nuclear das células. Agora eu vou voltar. Como é que eu faço aqui para voltar mesmo? Estou apanhando um pouco disso aqui. Acho que é aqui. Aí, estou aqui. Então, o que nós vimos aí? Formou como uma primeira célula inicial e, ao mesmo tempo, formaram-se os vírus. Porque o vírus é como se ele tivesse ali uma espécie de núcleo, mas que não tivesse todas aquelas funções celulares, como uma espécie de resíduo daquelas células ali construídas, foram formados vírus juntos com essas primeiras células, que eram já capazes de se dividir e formar outras células, né? Mônadas fundamentais, princípios inteligentes. O processo de meiose e mitose celular. Exatamente. Exatamente, as divisões celulares, exatamente. Evidenciam-se desde então as bactérias rudimentares, aí melhorou ainda um pouco mais, né? Se tornou uma bactéria rudimentar, cujas espécies se perderam nos alicerces profundos da evolução, lavrando os minerais na construção do solo, dividindo-se por raças e grupos numerosos, muitos tipos de bactérias rudimentares perdidas aí na evolução, né? Plasmando por reprodução assexuada, aí, como falou José, da mitose, da meiose, plasmando pela reprodução sem sexo as células primevas, iniciais, que se responsabilizariam pela
pelas eclosões do reino vegetal em seu início. Milênios e milênios chegam e passam. Então, vejam, são definições que ele está dando, né? Agora, o porquê disso não tem como, é um conhecimento muito limítrofe. Então, vamos lá. Formação das algas. Sustentado... Formação do reino vegetal faz referência que ainda é submerso, né? São fitoplânctons. Sim, sim. É ainda plânctons, ainda dentro d'água, não fora d'água ainda. Não fora d'água, não fora d'água. Vai formar alga aí, né? Isso. As algas. Formação das algas. Sustentado pelos recursos da vida, que na bactéria e na célula se constituem do líquido protoplásmico, o princípio inteligente nutre-se agora na clorofila. Nutrição através da clorofila, né? Que revela um átomo de magnésio em cada molécula, precedendo a constituição do sangue de que se alimentará no reino animal. Aí eu fui procurar isso aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. A clorofila tem um átomo de magnésio. Tudo bem, beleza, na sua constituição, estão vendo lá? Mas, olha só, quando a gente compara a clorofila com a hemoglobina do sangue, elas são moléculas parecidas, em que o magnésio é substituído pelo ferro ali, ó. Naturalmente, mudam algumas dessas estruturas que têm carbono ali, aumenta a quantidade de carbonos e tal, mas tem uma similitude, tem uma semelhança entre a molécula de clorofila e a hemoglobina do sangue. Então, vamos lá. O tempo age sem pressa, em vagarosa movimentação no berço da humanidade, e aparecem as algas nadadoras, aí, ó, as algas nadadoras, quase invisíveis, com as suas caudas flexuosas. É um vegetal, mas ele tem uma cauda. E essa cauda faz com que esse vegetal, essa célula, essa alga, se movimente, nade, né? Circulando no corpo das águas, vestida com uma membrana celulósica, né? A membrana celulósica, olha lá, dos vegetais, e mantendo-se à custa dos resíduos minerais, dotada de extrema motilidade, então tem muito movimento e sensibilidade, como formas mononucleares em que a mônada já evoluída se ergue a estágio superior. É um estágio já superior, né? De algas nadadoras. Todavia, são plantas ainda, e que até hoje persistem na Terra como filtros de evolução primária dos princípios inteligentes. Quer dizer, essas algas, elas ainda têm na Terra. E, então, digamos assim, foram filtros pelo qual passou o princípio inteligente, que ainda existe princípio inteligente utilizando esses filtros hoje em dia. Então, foram filtros que funcionaram, foram filtros que, digamos assim, os gênios construtores acertaram mais do que outros, do que aqueles filtros, por exemplo, que já não existem mais, de animais extintos. Foram filtros que foram utilizados para o princípio inteligente evoluir, e ele avançou, e aquele filtro não é mais utilizado hoje em dia aqui na Terra. Mas o da algas nadadoras até hoje existe, em constante expansão, mas plantas super evolvidas nos domínios da sensação e do instinto embrionário, guardando o magnésio da clorofila como atestado da espécie. Então, se procurar lá, a alga, ela
ela tem uma cauda flexuosa, a alga nadadora, ela é muito móvel, ela se movimenta como se fosse um animal, muita sensibilidade. Mas é um animal ou é uma alga? Ou é do reino vegetal? É do reino vegetal. Como você sabe disso? Vegetal. Porque Porque tem o tem magnésio, clorofila. tem o Tem o magnésio também. tem o magnésio na clorofila. Não tem o ferro como João, dos animais. eu queria fazer uma observação que Pois não. nessa fase de evolução planetária, nós podemos observar dois elementos básicos importantes. Os vegetais, que têm também na sua formação os minerais. Sim. Então, quando se fala que o espírito inteligente ele estagiou no mineral, no vegetal, no animal, para depois chegar no homem inteligente, né? Aí a gente observa que desde a formação do planeta, a vida ela passa por essas fases. Passa por essas fases, todas elas, sim, verdade. É fala do Livro dos Espíritos, é fala de Leon Denis, né? Verdade. Então vamos lá. Vamos mais um parágrafo e a gente para. Sucedendo-as por ordem, emergem as algas verdes de feição pluricelular, com novo núcleo a salientar-se, inaugurando a reprodução sexuada. Aí a reprodução sexuada das algas, né, pluricelulares, e estabelecendo vigorosos embates nos quais a morte comparece na esfera da luta, provocando metamorfoses, essa reprodução sexuada e muita luta faz com que haja muita transformação, né? Contínuas que perdurarão no decurso das eras em dinamismo profundo, mantendo a edificação, mantendo a construção das formas do porvir por essas metamorfoses, cada vez mais melhorando, melhorando. Beleza, gente? Beleza. Então vamos parar aí, né, para a gente começar o livro Céu e Inferno.